Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Você está assistindo aí nosso canal Plantão da Oficina. E hoje eu vou passar para vocês o que aconteceu daquela Fiorino que estava jogando água para fora aí da tampa do reservatório de expansão direto. Essa tampinha aqui, ó. Ela realmente, galera, estava com a junta do cabeçote queimado, como eu mostrei no último vídeo aí para vocês. E já tirei o cabeçote do carro. E vou mostrar alguns detalhes que deixam a gente de cabelo em pé. Se você tem cabelo, se prepara que seu cabelo pode ficar em pé ou pode cair. Primeiro, nós retiramos aqui o cabeçote e possivelmente a junta que estava queimada estava passando água por aqui, ó. Estava passando a compressão do cilindro para o sistema de arrefecimento. Possivelmente por aqui, tá vendo? Tá com desgaste relativamente grande em algumas galerias aqui já. Principalmente nessa daqui do primeiro cilindro. Aqui tá um pouquinho também. Tá dando pra ver aí, não tá? Mas essa aqui tá um pouco maior. Então, como é que funciona esse esquema aqui, galera? E aí, vou fazer o serviço, vai durar muito tempo, vai durar pouco tempo, faço o serviço ou não faço? Vou fazer esse serviço. O proprietário do carro, desse carro aqui, é um amigo meu aí de muito tempo atrás, a gente estudou junto, e ele já tá ciente do que tá acontecendo com o carro. Porém, esse carro parece que é a primeira vez que dá problema no cabeçote. Retirei aqui, as galerias estavam bem oxidadas, bem entupidas. Queimou a junta do cabeçote aqui, bem pouquinho, tá? Estava passando pouca compressão do cilindro do sistema de arrefecimento. Porém, aí a gente começa a analisar se tem mais alguma coisa. Esse carro aqui, galera, ele está com o cilindro praticamente sem brunimento. Vou mostrar para vocês ali. O brunimento dele está bem pouquinho. Ó, olhando nessa direção aqui, ó, a gente praticamente não enxerga mais brunimento aí no cilindro, tá vendo? Ó, quase que não tem brunimento mais. O brunimento que tem aí é um brunimento que tá muito pouquinho, quase nada. Então vamos dar uma olhada aqui em outro quesito, né? Porque uma coisa, ele não tá com brunimento. E outra coisa é quanto tempo ele pode durar ainda dessa forma. Só arrumar um jeito de pendurar essa lanterna aqui, porque senão a gente não vai enxergar nada. Beleza. Vou girar aqui um pouquinho o pistão. Pouca coisa. E agora vocês conseguem olhar, ver que tem alguns arranhões verticais nesse cilindro. Pequenos arranhões. Vocês estão enxergando isso aí? Então, galera, aqui funciona o seguinte. Esses arranhões que estão acontecendo aí no cilindro é porque o brunimento dele já foi para o espaço e ele começou a justamente desgastar. Tá pouco ainda, tá? Tá bem pouquinho, mas os arranhões já existem aí, ó. Tá vendo? Então, o que vai acontecer com esse carro? Loucura essa câmera, né? O que vai acontecer com esse carro? Nós vamos fazer o cabeçote dele, vamos dar uma geral no cabeçote dele, mas possivelmente ele não vai durar muito tempo a parte de baixo. Possivelmente não. Já vou passar para o cliente essa condição, que ele tem que estar ciente que o carro a gente pode acabar de montar ele pode parar, ele pode travar o motor. Aqui está a parte do cabeçote, tem algumas válvulas aqui, ó, que estão com uma sujeira aqui, como se fosse uma massa, tá vendo? O correto já é limpar essas válvulas, todas elas estão um pouco esbranquiçadas, possivelmente estava passando água um pouquinho em cada uma, possivelmente está passando água um pouquinho em cada uma, mas o primeiro cilindro estava passando mais. E aqui está a junta do cabeçote, vocês veem que ela, alguns pontos está muito, praticamente dissolvida. Essa galeria aqui, por exemplo, galera, ó, isso aqui está praticamente entupido aqui, ó. Olha aqui para vocês verem como é que está. Está praticamente entupido. Vendo? A junta chegou a desgastar de uma forma aqui. Aí pra vocês verem, juntou tanta sujeira que isso aqui estava praticamente entupido. E quando fica entupido aqui, ó, o que costuma acontecer? O cilindro esquenta mais do que o necessário. Justamente no primeiro cilindro, tá vendo? Onde fica o tensor, onde fica a correia dentada. Então, esse carro não tinha um problema só. Ele tinha o problema da junta do cabeçote que estava dissolvendo. E também tem o problema aí do cilindro, que já está começando a ficar liso. Está sem brunimento.
Quando acontece esse problema aqui de gerar muita pressão no sistema de arrefecimento, a compressão do cilindro vai passando aos poucos para o sistema de arrefecimento e acaba jogando água para fora, pode dar problema em outros componentes, por exemplo, como a bomba d'água. E nesse caso aqui também deu defeito na bomba d'água. Quando eu retirei, vou mostrar para vocês aqui. Bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo tá meio avermelhado. Olha lá, ó. Bem aqui embaixo tá um pouco avermelhado, tá vendo? E onde está avermelhado aqui é porque estava gotejando já fluido de arrefecimento. Então, a compressão que tinha no cilindro passou para o sistema de arrefecimento e do sistema de arrefecimento ela vazou na tampa e vazou também na bomba d'água. E aí, aonde que a gente começa a avaliar, hein, galera? O cliente pediu para fazer um serviço, que é fazer a revisão do sistema de arrefecimento, e ele estava ciente que poderia dar mais problema. Todo cliente a gente passa essa informação. Começou a mexer, a gente sabe que vai começar, mas não sabe como que vai terminar. Deu problema no sistema de arrefecimento. E aí agora? Troco todas as peças de garantia para ele? Como é que a gente faz, né? É mais complicado um pouquinho. Nesse caso aqui, eu vou tentar trocar todas as peças em garantia para ele, porém, ele já está ciente que o motor não vai durar muito tempo. O correto aqui seria fazer o quê? Ô Darley, mas eu acabei de gastar um dinheirão no carro, como é que eu vou fazer? Vou explicar para vocês, galera. O correto aqui é tirar o cárter, analisar os casquilhos do virabrequim desse motor para ver se tem algum problema a mais. Tem que limpar a cabeça dos pistões e deveria fazer um brunimento nesse motor. Só que tudo isso aí tem um custo a mais, viu, galera? Tudo que vai fazer no carro tem um pouco de custo a mais. Na hora que tirar os anéis de segmento aqui, pode ter um pouco de folga no cilindro. Se tiver folga no cilindro, ovalização, esse tipo de coisa, aí tem que levar o bloco do motor para abrir mais um pouquinho o cilindro e vai ter que trocar pistões, vai ter que trocar biela. A biela até que não é tão necessário não, mas os pistões tem que trocar, vai ter que trocar anel de segmento e vai ter que fazer um novo brunimento. Na hora que abriu o cilindro um pouquinho, tem que fazer um novo brunimento. Se não tiver com folga nenhuma, dá para fazer só o brunimento e fazer a medida da parte de baixo. Mas tem muitos componentes que integram aí o bloco do motor. Então, pode ser que o serviço vai ficar aí um certo valor e pode ser que ele dobre de valor. Essa é a realidade. Nesse caso aqui, eu já vou passar para o cliente. Já foi feito, nós fizemos aí uma primeira revisão no carro, trocamos correia dentada, trocamos o radiador do carro, que estava com problema, estava vazando. Colocamos tudo num lugar, passou acho 3 dias ou 4, o carro vazou água. Uma semana, não lembro direito. Vazou água. Trocamos a tampa em garantia, o reservatório, a válvula termostática e continuou vazando água. Falei com o cliente para esperar um pouquinho, para deixar o carro aqui para fazer um teste mais aprofundado ali e descobrimos cabeçote com problema. Só que a gente tira o cabeçote e descobre também que o bloco do motor está com defeito. Vou mostrar para vocês um outro detalhe aqui, ó, outro defeito que está acontecendo no bloco do motor, que ele, possivelmente, por conta da água que estava passando nele, ele está meio marrom, bem aqui no cantinho. Vou mostrar para vocês aqui. Só tirar a câmera do suporte dela aqui, eu vou mostrar isso tudo aí. Vocês vão ficar agora de boca aberta, hein, galera? Até onde pode chegar a manutenção, hein? Olha aí para vocês verem. Deu para ver aí no meio da tela que tá meio marrom o desgaste que tem nesse cilindro? E tá em praticamente todos, tá vendo? Todos os cilindros estão com esse desgaste. Então, agora não tem mais o que fazer, é passar a informação para o cliente e deixar que ele decida o que fazer com o carro, porque o carro é dele, né? E quanto que ele vai gastar de manutenção aqui? Pode ser que ele vai gastar aqui R$2.000 a mais, pode ser que ele vai gastar 3, e dependendo de como tiver o virabrequim, pode ser que ele gaste até mais do que isso. Cada caso é um caso, viu, galera? Não tem como a gente falar inicialmente quanto que vai gastar no final de uma manutenção dessa. A gente tem um valor de desmontagem dos componentes, valor X. Se o cliente, a gente desmontou, não tem mais nada para fazer, a gente tem um outro valor de remontagem, beleza? É um valor para desmontar e um valor para remontar. Agora, se a gente desmontou e o cliente, por exemplo, falar assim, ah, não vou querer fazer nada não, nem mexe no carro mais, ele paga só a desmontagem e leva o carro do jeito que está, todo desmontado. Isso é a realidade, viu, galera? Só que, graças a Deus, aqui na oficina, nós temos poucos clientes dessa forma. Não chegamos a esse ponto até hoje. Todos os clientes, a maior parte deles, querem remontar o carro,
Só que para remontar, aí depende de outros defeitos que podem acontecer. Nesse caso aqui, o cliente vai ficar sabendo. Se ele preferir montar o cabeçote sem olhar a parte de baixo, ele vai assinar um termo para a gente que está com problema na parte de baixo e ele não quer mexer por enquanto. Que também é uma realidade, né, galera? A gente tem que ver o que cabe no bolso. Porque carro, quando começa a dar defeito, dependendo do que tiver no carro, você pode gastar aí fácil uns 6 mil reais. Dependendo do que tiver no carro, esses 6 mil pode passar para 10. No caso aqui, por exemplo, do Honda, esse Honda está com a revisão um pouco atrasado, o cliente preferiu não fazer a manutenção nesse momento. Então, vou deixar para ele para uma próxima ocasião, não sei o que ele vai fazer com o carro, mas aquele ali, vou conversar com o cliente e ver o que vai ser feito. Que não é fácil não, viu, galera? Então, toda vez que você tiver um problema no carro, seu carro precisar mexer no motor, já se prepare, porque quase sempre a conta fica um pouco mais salgada. Aqui na oficina, enquanto quando eu não tinha ferramental para poder analisar todos os componentes, às vezes a gente passava despercebido, a gente não tinha ferramental, não tinha como testar. E a retífica também não fazia o serviço que era obrigatório dela fazer, né, que ela estava sendo paga. Depois que compramos equipamentos para poder começar a aferir o motor, minha amiga, cada coisa que a gente pega que é complicado. Bora lá falar com o cliente, no próximo vídeo eu falo para vocês o que está acontecendo, o que vai acontecer com esse carro. Se vai montar do jeito que está ou se vai descer todo o motor. Se tiver que descer o motor, já aproveita e troca a embreagem. Também é uma realidade, tá? Mas é claro, tudo isso é se o cliente autorizar, porque ele que é o dono do carro, é ele que vai ter que pagar pelo serviço, ele que tem que me falar o que quer de melhor para o carro dele, beleza? Grande abraço para vocês aí, não deixe de usar aditivo, viu, galera? Deixou de usar aditivo, é isso aí que acontece. Um grande abraço, até mais. Só para lembrar aqui, o primeiro cilindro, onde estava entupido, tinha uma galeria que estava entupida, é onde que ele superaqueceu um pouco mais, deu uma maior corrosão e acabou dando problema. Valeu, galera!